Andava eu por terras da Grécia, como já foi falado nas conversas anteriores, e mais concretamente nas ruínas de Delfos. E foi nas ruínas de Delfos que eu vi também a espécie de que vamos falar hoje, que é a Totinegra de Rupel. Olá, Zé. Olá, Gonçalo, olá a todos. Olha, eu gostava de começar por citar aqui um excerto de um livro que eu já mencionei em conversas anteriores, mas que foi um bocadinho por ler isto que eu resolvi também ir a Delfos. Eu estava a fazer um Interrail pela Europa com o meu amigo João Braga. Aproveitei para visitar algumas localidades mais conhecidas pelos seus monumentos, mas já andava de binóculos em punho e andava à procura de sítios que fossem visitáveis de comboio, como eu também já referi, porque não tinha carro. Mas não era o caso de Delfos. Para chegar a Delfos, aquilo era preciso ir de comboio a partir de Atenas e sair lá numa estação, lá a algures, no meio da província, e depois tinha que se apanhar um autocarro durante mais uma hora até chegar a Delfos. Mas eu, apesar de tudo, achei que valia a pena ir a Delfos. Não é só pelas ruínas, é também pelas suas aves. E eu vou ler um pequeno excerto do livro que na altura foi a minha grande ajuda nestes anos 90, nos meus périplos pela Europa, em que não havia informação online, e o livro chama-se Where to Watch Birds in Europe, portanto, onde observar aves na Europa. Aliás, Where to Watch Birds in Britain and Europe, ou seja, onde observar aves na Grã-Bretanha e na Europa, da autoria de John Gooders, um senhor já falecido, mas que foi pioneiro neste tipo de livros. E então este livro tinha um capítulo para cada país da Europa, e em cada capítulo tinha uma série de fichas de locais, e tinha uma para Delfos. E para Delfos diz assim, atenção que isto foi publicado em 1990, temos que situar isto na época respectiva. Começa assim, há 20 anos, Delfos estava na lista de locais de qualquer pessoa, que era da lista de locais que era impensável não visitar. Hoje em dia, o local está inundado de turistas, há massas de autocarros e aparentemente é um dos locais de observação de aves mais improváveis para figurar num livro destes. Contudo, se ficar alojado nas imediações e entrar nas ruínas logo na abertura e vir o teatro ao ar livre, o templo de Apolo, o estádio e outras maravilhas da Grécia Antiga, poderá apreciar isso juntamente com chapim lúgubre, trepadeira rupestre, escrevedeira cinzenta e até a Totinegra de Rupel. Portanto, como podes ver aqui, isto fazia abrir o apetite. E depois ele falava também... Foste lá à procura dela. Exatamente. Portanto, e também falava de outras espécies que se podiam ver, e depois dizia, este é um sítio realmente encantador, desde que seja possível visitar logo na abertura. A partir do momento em que os autocarros chegarem, esqueça. E depois, exato, depois explica como é que se chega lá, que aquilo fica a noroeste de Atenas, ou a oeste, e depois diz, as ruínas merecem uma exploração mais ou menos exaustiva logo acima da arena, e depois de trepar por umas zonas de rochas, chega à vedação. Ora, a vedação está partida em vários locais, presumivelmente por turistas sem dinheiro, dizia ele, e dá acesso a um caminho que segue para o nordeste. Se subir um pouco até ao ponto em que as ruínas praticamente desaparecem, estará a entrar no território da Totinegra de Rupel. Bom, de facto, este texto, de que eu só li um excerto, era um texto que estimulava um bocadinho explorar aquela zona. E nós fomos de autocarro, portanto, a partir da estação de comboios, chegámos ao local, assim, de que eu me recordo, já ao fim da tarde, ficámos acampados, nós levávamos uma tenda, se não me engano, ou ficámos acampados ou dormimos ao relento, sinceramente já não me recordo. Mas sei que era numa zona de olivais, não acima das ruínas, como o John Gooders sugere, mas abaixo, um bocado abaixo da entrada. E que foi aí que vimos também o chapim lúgubre. As trepadeiras estavam nas ruínas por todo o lado, e foi também neste sítio onde acampámos, porque nós na manhã seguinte aproveitámos para dar logo assim uma olhadela ali pelos olivais, enquanto lá estávamos, antes de regressarmos, e foi aí que vimos também, então, dois machos, tenho nas minhas notas, dois machos de Totinegra de Rupel, nesta zona onde acampámos nos olivais perto das ruínas. Portanto,
esta foi um bocadinho a história, não apenas desta observação, mas do livro em que eu me baseei para tomar a decisão de ir conhecer esta zona de Delfos, que, além das ruínas, além das aves, tem de facto uma paisagem absolutamente fabulosa, com aquelas escarpas calcárias que se erguem por cima das ruínas. Portanto, é um sítio que eu efetivamente recomendo a todos os níveis. E à noite ainda deves ter aproveitado para fazer alguma observação de estrelas, não? Não tenho memória de ter estado a observar estrelas, mas eu nos interrails que fiz na Europa não me dediquei muito à observação de estrelas, porque as estrelas que nós temos, sobretudo em latitudes mediterrânicas, como é o caso da Grécia, são basicamente as mesmas que vemos cá. Já se formos para outras latitudes muito mais a norte ou muito mais a sul, podemos ver constelações diferentes. Não tenho memória de ter feito observação de estrelas nessa ocasião, de facto. Agora, há uma questão curiosa. Imagino que tenhas visto esta espécie, portanto, em zonas de pedras e companhia limitada, não é? Porque, pelo que eu percebi, o habitat desta espécie é muito para quente e seco, não é? Agora, como te disse, a memória que eu tenho é de ver esta totinegra perto do sítio onde nós acampámos, que foi nos tais olivais um bocado abaixo das ruínas. Não me recordo, já com esta distância temporal, em que tipo de vegetação é que elas andavam. Mas, por exemplo, o que diz no Birds of the World é que elas se reproduzem em áreas rochosas, secas e quentes e em encostas cobertas de arbustos e maquis. Ora, eu associo isto um pouco ao tipo de habitat que encontramos na Serra da Rábida. Diz assim: ocupam amplo espectro de habitats mediterrâneos secos, desde áreas florestais com vegetação rasteira suficiente até maquis com cobertura arbórea esparsa, como bosques montados de carvalho e ciprestes, e terrenos com erva e rochosos com cobertura de arbustos bastante densa e esparsa. Portanto, é um bocado deste tipo de habitats mediterrâneos que nós também encontramos em certos sítios do nosso país. Depois achei curioso também, eu vi uma referência que a área, digamos, de nidificação desta espécie, eh, nomeadamente na zona da Grécia também, que acompanha ali uma zona muito estreita, de uma faixa de cerca de 50 quilómetros ao longo da costa, eh, o que é, digamos assim, uma área muito restrita de nidificação. É, ela, vamos ver, esta totinegra, ela nidifica essencialmente em três países, que é na Grécia, na Turquia e na Síria. E mesmo assim, na Síria deverão ser poucas e na Grécia também não é muito abundante. E tanto quanto se sabe, o grosso da população está situada na Turquia. Portanto, na Grécia ocorre apenas no sul, ocorre na ilha de Creta, que é a maior ilha, e em algumas outras ilhas do mar Egeu, não em todas, e depois, então, mais abundantemente na Turquia. Pensa-se que há, de facto, uma pequena população no noroeste da Síria, mas não deverão ser muitas. Agora, a distribuição em ser mais costeiro ou não é difícil de interpretar. Isto não é provavelmente uma espécie também que eu conheça muito bem. Agora, o que dizem as referências existentes é que, de facto, ela nidifica no sul da Grécia. E a Grécia, como sabemos, mesmo na parte continental, é um país muito recortado. Portanto, quando estamos a falar do sul da Grécia, estamos quase sempre a falar de sítios relativamente perto do mar, não é? Uhum. Mas digamos, obviamente ela depois, para já esta espécie, nós a última que tivemos a falar também lá da zona foi o O chapim, chapim. o lúgubre, não é? Que essa era residente, esta não, esta é migradora. Esta migradora, ela vai invernar, sobretudo ali numa zona semidesértica da África Oriental, que é no Sahel. Portanto, o Sahel é aquela faixa mais ou menos árida que está um pouco a sul do Saara, mas isto, como é uma espécie com uma distribuição mais oriental, ela vai invernar principalmente no Chad e no Sudão. Portanto, o Chad é um país que fica a sul da Líbia, e o Sudão fica a sul do Egito. Portanto,
tanto quanto se sabe, estes dois países são o principal destino das toutinegras invernantes e, inclusivamente, há referências que dizem que elas até são bastante abundantes nesses países no inverno. Depois, ocasionalmente, podem invernar noutros países como Argélia, Mali, Níger, excepcionalmente até há registros mais a norte, como por exemplo no Egito ou no Chipre, mas isso não é a zona principal de invernada. Portanto, essencialmente isto é uma espécie estival na área de reprodução, portanto que vai invernar ali no Sahel, então Chad e Sudão, e se vai reproduzir na Grécia, na Turquia e no noroeste da Síria. E agora, há uma coisa também interessante sobre esta questão da distribuição da espécie, é que, pelo visto, a área de nidificação assenta, como assenta essencialmente na Europa, isso significa que, pelo que eu li, 95% da população nidifica naqueles sítios que tu referiste há pouco. 95% na Europa, aparentemente, e os outros 5% serão, serão a tal população da Síria. Ou seja, de acordo com o Birds of the World, a população europeia representa 95% da população mundial. Mas estamos aqui a incluir a Turquia como sendo parte da Europa. Já sabemos que a Turquia muitas vezes é considerada, pelo menos uma parte da Turquia é considerada a Ásia. Eles aqui estão a considerar a Turquia como parte da Europa e então haverá 200 a 600 mil casais na Europa, dos quais apenas 3 mil a 10 mil na Grécia. Ora, 3 mil a 10 mil, de um total de 200 mil a 600 mil, significa que a população da Grécia é 1 ou 2% da população europeia. Será marginal, não é? O resto está tudo na Turquia. E depois eles dizem, a população síria é desconhecida, mas é certamente muito baixa. Ok? Portanto, na prática está quase tudo na Turquia, depois com núcleos periféricos na Síria e na Grécia. E no Atlas Europeu aparece um registro de nidificação possível na Albânia, que fica um pouco a norte da Grécia, mas foi um registro e eles dizem que isso podia ser uma ave migração que avançou até ali. Portanto, não é conhecida nenhuma população estável na Albânia. Agora, sendo uma espécie com uma distribuição um bocado localizada como é essa, isso coloca em algum estatuto de conservação ou de ameaça, digamos, relevante ou nem por isso? É assim, atualmente ela está globalmente com a categoria pouco preocupante, porque é uma espécie, embora seja quase endémica da Europa, só não é totalmente endémica porque tem a tal população da Síria, mas apesar de tudo é razoavelmente comum, quer dizer, 200 mil a 600 mil casais faz desta espécie uma ave razoavelmente abundante. Embora seja mais abundante, como vimos em certas zonas da Turquia do que provavelmente na Grécia, mas é razoavelmente abundante. Agora, eu encontrei foi informações algo contraditórias sobre as tendências populacionais, porque no Birds of the World diz assim, os números diminuíram ligeiramente na Turquia entre 1990 e 2000, mas de resto são considerados estáveis, ok? Portanto, diz que diminuiu um pouco, mas está estável. Agora, quando nós vamos ao Atlas Europeu, e que eu vi o texto, diz assim, a totinegra de Ruppel não está globalmente ameaçada, mas a sua população está a diminuir, especialmente na Turquia. Portanto, o Birds of the World diz que está estável, o EBBA diz que está a diminuir. O facto de haver informações contraditórias leva-me a pensar, isto é uma conclusão minha, leva-me a pensar que a espécie esteja relativamente mal estudada, porque quando são espécies bem estudadas, normalmente as tendências estão mais claras e não há este tipo de divergências. Agora, no EBBA, que é o Atlas Europeu, como eles dizem que está a diminuir, não podia cá faltar a garfada do costume, não é? E a garfada do costume diz assim, as alterações climáticas poderão conduzir a uma diminuição da sua área de reprodução. Engraçado. Mas repara É um bocado que... estranho, não é? Porque seria caso, diria eu, que se pensarmos que, que há aquecimento, seria mais de imaginar uma expansão da área do que propriamente uma Pois, contração, não é? eu costumo dizer as alterações climáticas são a explicação preguiçosa
que é apresentada quando não há outra causa conhecida. Ora, nós já sabemos que pode haver inúmeros fatores por causa das alterações, seja de expansão, seja de diminuição, relacionadas com habitat, relacionadas com perturbação, relacionadas com recursos alimentares, com competição com outras espécies, com perseguição, tantos fatores. E porquê que, de repente, só as alterações climáticas é que aparecem aqui, ainda por cima apenas como hipótese? Ou seja, quase que fica a sensação que o autor queria apresentar uma justificação qualquer para esta diminuição populacional e, como não tinha outras informações, lançou com as alterações climáticas, que é aquele argumento que serve sempre. E eu digo-te uma coisa, eu já acho que já comentei isto anteriormente. Eu tenho plena consciência, eu não quero de maneira nenhuma estar a desvalorizar as alterações climáticas, tenho consciência que são um dos problemas do nosso tempo e que deve ser acompanhado com atenção, quer o fenómeno em si, quer as consequências que tem, nomeadamente na vida selvagem e nas distribuições das espécies. No entanto, eu às vezes tenho a sensação que estar-se a usar essa justificação a torto e a direito acaba por banalizar de tal forma esta suposta relação de causalidade que às tantas já se torna quase impossível discernir entre o que são reais casos de efeitos de alterações climáticas e outras situações que não têm nada a ver. Portanto, custa-me um bocadinho ver isto ser usado a torto e a direito sem qualquer critério. É o problema da ciência nos tempos de hoje, não é fácil de usá-la para aquilo que interessa, não necessariamente da maneira correta, não é? E estar a Pois, invocar, infelizmente acontece, sim. invocar argumentos desse género sem ter uma prova científica realmente é complicado, não é? Depois também não abona a favor da, da própria situação, não é? Da alteração Evidente, climática a que evidente. somos sujeitos. Olha, uma questão também. Portanto, Curruca rupelli, que raio de nome é este? Bom, Curruca rupelli. Esta espécie foi descrita por um naturalista holandês que nós já falámos recentemente, que foi o Temminck, o Conrad Temminck, que fez prospecção no sul da Europa. O Temminck descreveu uma série de aves do sul da Europa que não ocorriam no norte da Europa e que, portanto, eram desconhecidas do nosso bom velho amigo Carl Linnaeus, porque o Carl Linnaeus, como se sabe, morava na Suécia. O Temminck, entre muitas outras espécies do sul da Europa, descreveu uma que nos é muito familiar, que é o pardal espanhol, que ele descreveu na zona do sul de Espanha, ou Gibraltar. Portanto, foi descrito pelo Temminck. E descreveu também uma espécie que nós falámos recentemente, que foi o chapim lúgubre, né? O Poecila lugubris, que nós falámos, foi descrito também pelo Temminck, portanto, descrito na altura na Dalmácia, e foi ele também que descreveu a totinegra de Ruppel na ilha de Creta, que, como referimos há pouco, é um dos locais onde a espécie ocorre. Portanto, o Temminck andou a bater o sul da Europa e encontrou uma série de espécies nesta região. Na altura ele descreveu como Sylvia rupelli, a Sylvia rupelli, porque o género Sylvia já havia sido criado e já haviam sido colocadas outros insetivos, totinegras e não só. Mais tarde é criado o género Curruca, que eu falei recentemente a propósito, salvo erro, do Papa Amora cinzento. Curruca é um nome de origem sueca, que é um nome antigo, obsoleto, precisamente para o Papa Amora cinzento, que era a Curruca Curruca. Portanto, esse nome acabou depois por ser aproveitado para o nome genérico. E as totinegras, muitas das totinegras, não todas, mas muitas das totinegras que estavam no género Sylvia foram recentemente recolocadas neste género Curruca, então que tem origem sueca. Rupelli, que acaba em I, Rupelli é um epónimo, portanto um patronímico, que faz a homenagem a um zoólogo alemão chamado Eduard Ruppel, ou o nome completo, Wilhelm Peter Eduard Simon Ruppel, que foi um explorador que andou a prospectar e a investigar no Nordeste da África e no Médio Oriente. Portanto, o Temminck resolveu homenageá-lo. Agora, o Ruppel é o mesmo Ruppel que é homenageado
no grifo de Ruppel, que é o Pois, Gips Ruppelli. ia perguntar por esse. Pois é o mesmo, mas com uma nuance engraçada. É que os dois nomes científicos não se escrevem da mesma maneira. A Curruca Ruppelli, o Ruppelli é R-U-P-P-E-L-I. Portanto, R-U-P-P-E-L-I. Ruppelli. Enquanto que o grifo de Ruppel é R-U-E-P-P-E-L-L-I. Ruepelli. Porquê Rué? Porque o nome original em alemão escreve-se com trema. Portanto, Rüppel, o U com trema lê-se U, como, um bocado como o U em francês. Rüppel. E ele era Rüppel. Ora, eu, por acaso, eu estudei alemão, e uma das coisas que eu aprendi é que quando nós queremos escrever um U com trema e imagina, estás numa máquina de escrever ou noutro teclado que não tem U com trema, o U com trema pode ser escrito de forma alternativa como sendo UE. O mesmo para o O com trema, que pode ser OE, e o A com trema, que pode ser AE. Portanto, Ruepelli será uma forma alternativa de escrever Rüppel, porque no latim não havia estes tremas no U, então ele foi escrito Ruepelli, e com os dois P's e com Então os é a dois L's. curruca que está mal escrita. Como? É a curruca que está mal escrita. É assim, quem eu diria que sim, porque quem descreveu o abutre foi o Brehm era alemão. Foi mais tarde, foi em 1852, mas o Brehm descreve Rupelli porque ele, se calhar, sendo alemão, sabia como é que era a grafia correta, sabia que o U com trema dava origem a UE e ainda por cima pôs os dois L's no fim porque ele sabia o nome do outro, do Eduardo Ruppel, porque eram compatriotas, né? Ainda que pudessem não ser exatamente contemporâneos, não tenho a certeza se foram. Mas, portanto, o Brehm sabia a grafia. O Temink, como era holandês, se calhar não tinha noção de como é que se escrevia isto. Agora estou a especular, ok? Não conheço a origem, não vi a descrição, mas o Temink, como era holandês, e eu creio que em holandês não existe o trema, pôs só um U simples e um L e está a andar de moto, como às vezes se diz. Só que, como eu já comentei anteriormente, os nomes científicos, uma vez registados, nomeadamente o nome específico, portanto, o último nome, não podem ser alterados. E, portanto, se é essa grafia que foi colocada, é essa grafia que fica. Há um caso engraçado que reflete exatamente isto mesmo. Há um abelharuca em África que homenageia um inglês chamado William Bullock, e Bullock tem dois L's. Mas a pessoa que descreveu a espécie do abelharuco, que pôs Merops bullocki, para homenagear o Bullock, mas na descrição pôs só um L. E essa palavra só com um L ficou assim até hoje, Bullocky. Mas depois há outro abelharuco, que é o de testa branca, que por ser parecido com o anterior, lhe chamaram Merops bullocoides. E aí já ficou com os dois L's. Portanto, tens dois abelharucos a homenagear o Bullock, um com um L, outro com dois L's. Dois casos de grafias diferentes para a mesma pessoa, mas que ficaram registadas de forma diferente. Olha, passa um bocadinho a comparação. É como se vai registar uma criança, né? E se em vez de um S ficar registada com um Z, depois é esse nome que fica. E a pessoa, se quiser mudar o nome, tem que ir ao registro fazer uma mudança de nome porque ele estava registado com Z e não com S. Estás a ver a ideia, né? Ou seja, o registro que ficou é definitivo e os procedimentos para mudar são sempre complicados. E aqui, no caso dos nomes científicos, existem normas muito rígidas que não permitem que os nomes sejam alterados. E eu acho que isto existe para evitar depois confusões, acima de tudo, é para haver uniformidade no uso dos nomes. Portanto, recapitulando, o abutre ficou Rupelli, com R-U-E, dois P's, E, dois L's e um I, enquanto que a nossa Totinegra ficou Curruca Rupelli, sem o E, é só R-U, e depois P-P-E-L-I. É assim uma situação algo confusa, mas fica já feita aqui a explicação. Mas na versão portuguesa do nome, pelos vistos, usa-se o com trema e o nome como deve ser. Porque na versão portuguesa é Totinegra de Rüppel, e o Rüppel estamos a homenagear o alemão, mas nós não traduzimos os nomes, e portanto, embora o trema no U não faça hoje em dia parte do português, por acaso já fez, no passado usava-se,
mas não era para nomes estrangeiros, era para outras palavras, como por exemplo tranquilo, levava um trema no U para dizer que aquele U se pronunciava, depois as regras ortográficas mudaram, mas os nomes estrangeiros nós mantemos normalmente outras letras e outros fonemas, outras representações de acentos, etc., outros sinais gráficos que não fazem parte do nosso alfabeto. E, portanto, mantemos o RUPEL, tal como escrevemos Temink, há o Pilrit Temink, eu ainda há pouco falei do Temink, e o Pilrit Temink é com CK, e, portanto, nós mantemos lá o CK. Portanto, em português, é Totinegra de RUPEL, com o trema no U, porque estamos a incluir um nome estrangeiro no nome português. Mas já agora um parênteses para dizer, embora eu acho que hoje em dia são as regras, não é o latim, eu não sei se o latim tinha tremas, se não tinha, porque o latim é antigo, não sei que sinais gráficos é que tinha, mas repara que o latim que se usa nos nomes científicos é um latim moderno. Nós temos, por exemplo, a trepadeira corsa, que eu falei recentemente, que é uma trepadeira que só há na Ilha da Córsega, que é a Cita Whiteheadi, com W-H-I-T-E-A-D-I. Ora, não havia KWs no latim, não é? Portanto, ou seja, tal como há outros nomes, tem capas e Ys e não sei o que mais. Portanto, por isso é que eu digo, é um latim alterado, não é um latim clássico. E, portanto, temos que dar Aquilo que a aqui um gente chama desconto. latinizado, digamos É assim. latinizado, exatamente, ou seja, tanto que eu não gosto de dizer nomes latinos, eu digo sempre os nomes científicos, porque há Também, muitos eu também que também, eu são. também costumo usar isso. Há uns que dizem palavras gregas, que têm palavras gregas, como por exemplo melanocéfala, né? Agora, repara que os ingleses não dizem scientific names, dizem muitas vezes Latin names, apesar de muitos deles não serem latinos. Certo. Conheces certamente o site birdingplaces.eu. Sim. Eu, quando abri esse site para ver os locais de observação desta espécie, vejo aparecer aqui um, um hotspot qualquer, alguns em Marrocos. Isto será erro ou aparece mesmo Eu lá? tenho que procurar, eu não costumo visitar o site com muita frequência, portanto não estou completamente a par da, enfim, do detalhe, mas eu penso, daquilo que eu sei desse site, que as informações vão sendo criadas com base em contributos dos utilizadores, não é? Portanto, eu imagino. Está sujeito a erros, não é? Digamos assim. Pois, eu não. Portanto, não, sujeito a erros está sempre, tal como o eBird está sujeito a erros e outras plataformas. O que eu não sei é como é que funciona o processo de verificação da informação que lá é colocada. Essa parte, de facto, não sei. Mas deixa-me só procurar aqui. Pode alguém ter inserido isso. Eu não sei se aquilo entra diretamente ou se alguém verificou, mas isso leva-me também enfim, a deixar É um que alerta aqui. há uma espécie muito parecida com esta, aliás, supostamente a espécie até aparece aqui identificada como sendo uma espécie irmã, digamos assim, desta, Eu vi isso na Wikipédia, sim. que é outra curruca É que a de Chipre, que é a Curruca melanotorax. A Curruca melanotorax, portanto, que é uma espécie irmã, ou seja, significa que é geneticamente muito próxima, também tem a cabeça preta, é assim um bocado serapintada por baixo e também é uma espécie migradora, só que nidifica na ilha de Chipre, onde a Curruca rupeli não nidifica. Portanto, é uma espécie próxima, geneticamente, embora tenha um aspecto um bocadinho diferente, que nidifica em Chipre e inverna ao longo do Mar Vermelho, ali na Península do Sinai, no sul de Israel e nas costas do Egito e do Sudão. Portanto, um bocadinho mais costeira do que a de Rupel. E além disso, essa de Chipre é uma migradora parcial. Portanto, há alguns indivíduos que ficam nas zonas de nidificação durante todo o ano. Agora, essa de Chipre, que eu por acaso nunca vi, porque eu nunca fui a Chipre, tem uma curiosidade que não é muito frequente entre aves migradoras, é ser uma espécie migradora cuja população nidificante está toda concentrada numa ilha, ok? Não é muito habitual tu teres isso. Quando tens espécies migradoras, elas podem migrar
e ir para continente e para ilhas, mas espécies migradoras que apenas se vão reproduzir em ilhas e não em territórios continentais são casos relativamente raros. Olha que a nível europeu eu não tenho agora de cor quantos casos é que há, mas são certamente muito poucos. Um caso, pelo menos, de uma ave migradora que na Europa só nidifica em ilhas é o falcão da rainha, o falcão leonora. Embora depois ele em Marrocos nidifique na costa continental marroquina. Mas essa é uma espécie que nidifica em ilhas. Haverá talvez mais um ou dois casos de passarinhos que são migradores e que se vão reproduzir apenas em ilhas, mas por ser um caso raro é que eu acho que é interessante destacar. E pronto, eu acho que temos que ficar por aqui, se não começamos a esticar no tempo, já vamos em 30 minutos de conversa. Ok, acho que já chega para um outro tinegra que nem sequer ocorre cá, mas já deu para aprender umas coisas. Obrigado, Gonçalo. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima.